Aula sobre Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Eu já tinha comentado com vocês, nas aulas anteriores sobre esse organograma que a gente tem aqui do Sistema Financeiro Nacional. Então nós temos basicamente aqui o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar como sendo órgãos normativos, E logo abaixo aqui desse Conselho Nacional de Seguros Privados nós temos a SUSEP, que é justamente o órgão que eu vou estar trazendo agora para vocês, tá? Responsável basicamente por fiscalizar as seguradoras e resseguradoras, entidades abertas de previdência e sociedades de capitalização. O que a gente precisa saber sobre a SUSEP na prova, Primeiro ponto, a gente tem que saber que ela também é uma autarquia. E lembra que eu já falei que a autarquia caracteriza como ausência de subordinação hierárquica, ou seja, ela não é subordinada ao Conselho Nacional de Seguros Privados. Ela simplesmente faz o quê? Segue as normas desse conselho. Então vou até colocar aqui, segue as normas. Ok? Lembrando que o que cai de Conselho Nacional de Seguros Privados é simplesmente que ele é um órgão normativo, tá? Você não precisa saber as atribuições desse órgão. Isso aí não vai estar caindo na sua prova. Só saber que a SUSEP segue as normas, não é subordinada ao Conselho, porque ela é uma autarquia, e ela é vinculada ao Ministério da Economia, tá? E faz aqui o controle e fiscalização, principalmente, das entidades de previdência complementar aberta. Geralmente pode aparecer essa sigla aqui, Entidade Aberta de Previdência Complementar. E o que vem a ser uma entidade aberta, Imagina a seguinte situação. Você chega num banco, vamos supor que você chegou lá no Banco do Brasil e você está querendo fazer uma previdência privada. Aí o gerente do banco ele vai falar lá, olha William, você tem direito aqui a fazer essa previdência tal, vai te apresentar todo o portfólio ali daquela previdência e aí tranquilo, você vai poder entrar, vai poder sair se você desejar futuramente dessa previdência de maneira livre, basicamente. Então por isso que a gente fala que é uma entidade aberta, você entra e sai a hora que você quiser. Agora, existe uma previdência lá dentro do Banco do Brasil que ela é restrita aos funcionários daquele banco. E quando eu falo que ela é restrita, eu estou querendo falar que ela é uma entidade fechada de previdência complementar. Então, a previdência dos bancários, por exemplo, ela tem uma característica diferente. Vamos supor, eu dou R$100, o banco vai lá e dá mais R$100. É claro que isso existe uma regra, Não significa que se eu der R$2.000, o banco vai dar mais R$2.000. Isso aí não vai acontecer, existe uma regra para isso. E a regra ela varia de banco para banco, mas é só para você entender que eu, que não trabalho ali no Banco do Brasil, não vou ter acesso a essa previdência, que ela é exclusiva dos funcionários daquele banco. Por isso que a gente fala que é uma entidade fechada, uma previdência fechada. Você não entra e sai a hora que você quiser. Então, quando a gente fala de SUSEP, você sempre vai lembrar o quê? Ela fiscaliza as entidades abertas de previdência complementar. São essas que é aberta ao público, qualquer um pode entrar e sair a qualquer momento. E além disso, ela fiscaliza também aqui as sociedades de capitalização e também de resseguro. Quando eu falo de capitalização, lembra sempre do título de capitalização, Se você chegou já em um banco, possivelmente você já deve ter recebido alguma proposta para aplicar nesse tipo de produto. Ela é um produto que basicamente funciona assim, Você vai pagar um valor mensal, digamos aqui R$50, Pode ser outro valor, mas vamos colocar aqui que você vai pagar R$50 por mês para você adquirir esse título de capitalização. Aí esse título de capitalização, o que vai acontecer? Ele vai ter um prazo, um determinado prazo para você poder resgatar o dinheiro que você está guardando lá. E esse prazo ele também varia de banco para banco, a gente não precisa saber isso daqui. Mas o que você tem que saber? Pode ser que se você resgatar antes do prazo, você acaba perdendo parte desse dinheiro que você depositou. Então, o ideal quando você compra um título de capitalização é você esperar passar os anos em que você vai conseguir resgatar 100% do valor que você está colocando ali todo mês. E aí, o que você ganha quando você compra esse tipo de produto? Basicamente, você vai poder participar de sorteios, Então, você pode participar ali de sorteios em dinheiro, sorteios, por exemplo, de carros e por aí vai. E aí, o título de capitalização ele não te dá um rendimento igual à poupança, por exemplo. O título de capitalização ele simplesmente é corrigido pela taxa que a gente chama de taxa referencial. Tá? E essa taxa referencial aqui, que é a famosa TR, ela tem um rendimento muito, muito baixo mesmo, bem próximo a zero. Então, fica lá 0,00 alguma coisa. Então, por isso que eu sempre falo, quando você for comprar um título de capitalização lá no banco, ouvir alguém falar para você, saiba que a única grande vantagem que você tem em aplicar seu dinheiro aqui é participar dos sorteios. Caso contrário, você
esteja esperando, por exemplo, ter rendimento, você não vai ter, você não vai ganhar nada, não vale a pena. Vai perder para a inflação, vai estar perdendo poder de compra durante todo esse prazo que você ficar aqui contribuindo. Ok? E aí, claro, ganhou o sorteio, beleza, aí já compensou, já valeu a pena. Aqui tem nesse quadro azul aqui embaixo um resumo sobre o que é essa sociedade de capitalização, né? Ó, entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas que negociam contratos de capitalização que têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, ou seja, esse valor mensal que você está colocando lá. E aí, depois de cumprido o prazo contratado, você tem o direito de resgatar parte dos valores corrigido por uma taxa de juros, que é essa taxa referencial aqui, né? E ainda, ó, quando previsto, o direito de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro. Então, basicamente, esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês, né? Então, a SUSEP, além de fiscalizar as previdências abertas, ela fiscaliza essas sociedades de capitalização e também de resseguro, que seria basicamente o quê, ó? Imagina que você foi lá e você fez um seguro aqui para um automóvel, fiz um seguro, não, vamos colocar um imóvel, vamos colocar que você fez um seguro para um imóvel, e aí esse imóvel está numa área ali que tem muito furacão, sei lá, tem muita coisa assim que pode realmente causar algum sinistro naquele imóvel, né? Então a seguradora ela vai te cobrar mais caro por isso, ela vai falar, olha, esse imóvel seu aqui, ele está numa área que apresenta risco, é uma área de instabilidade, então eu vou te cobrar um valor mais caro para você ter o seguro de sua casa. Aí beleza, você fala, não, tranquilo, pode deixar que eu vou pagar esse valor. Só que aí o que pode acontecer, né? Quando você vai lá e contrata esse seguro com uma determinada seguradora aqui. Essa seguradora, mesmo assim, ela ainda fica com medo de acontecer alguma coisa, dar ali aquele sinistro e ela ter que pagar aquele imóvel para você. O que ela faz? Ela vai em uma outra seguradora e aí ela faz um seguro do próprio seguro que ela já fez. Então, por isso que a gente fala resseguro. Ela faz um seguro do seguro. Então é como se você estivesse diluindo aqui o risco que esse imóvel apresenta em duas seguradoras. Você tem um risco distribuído tanto nessa primeira quanto nessa segunda. Isso é o resseguro. E a SUSEP ela também fiscaliza esse tipo de sociedade, ok? Então ela é formada aqui por um superintendente e 4 diretores. As principais atribuições dela estão aqui, né? Então fiscaliza de modo geral essas sociedades seguradoras, capitalização, entidades abertas. Lembre sempre da palavra aberta, tá, pessoal? Para não confundir lá na hora da prova. E ela é uma executora das políticas do Conselho Nacional de Seguros Privados. Além disso, né, zela pelo interesse dos consumidores e também pela liquidez e solvência das sociedades que integra. Então, assim, a aula sobre SUSEP é uma aula bem curtinha mesmo, é basicamente isso que a gente precisa saber. Então, faça essas anotações para você não ter problema depois. Começamos agora a aula aqui sobre Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a famosa Previc, tá? Qual que é a grande diferença da Previc para a SUSEP, né? Quando a gente fala de SUSEP, eu estou falando de Previdência Complementar aberta, e quando eu falo de Previc, eu estou falando de Previdência Complementar fechada. Qual que é a grande diferença? Se eu chegar lá, por exemplo, no Itaú, eu chego lá no banco e eu falo, olha, banco, é o seguinte, eu estou procurando um plano de previdência, você pode me oferecer algum? O Itaú ele vai te oferecer aqui um portfólio de produtos de investimentos, né? Um portfólio de produtos de previdência. E aí você vai poder entrar nesse plano e sair no momento que você quiser. Esse tipo de previdência que o Itaú está te oferecendo é a previdência aberta. Quer dizer que é disponível para o público em geral. Você pode entrar e sair a qualquer momento. Qualquer pessoa pode entrar. Agora, se você chegasse lá no Itaú e falasse assim, olha Itaú, eu sei que aí dentro do seu banco você tem um plano de previdência fechado que somente os funcionários têm acesso. Será que eu posso ter acesso também a esse plano? Eu gostaria de fazer parte desse plano dos funcionários. Ele vai falar para você que obviamente não, porque ela é uma previdência fechada. Ela é um fundo de pensão que está disponível somente para o quê? Um grupo de funcionários, né? Funcionários de maneira geral daquela instituição ali. Funcionários, ok? Então, a entidade fechada de previdência complementar, ela nada mais é do que um fundo de pensão, é uma previdência que ela é exclusiva de um grupo de participantes. Só para você ter uma ideia, quando eu trabalhei no Santander, lá tinha uma previdência, possivelmente tem até hoje, né? Os bancos, a maior parte deles funcionam assim, que eu dava R$100 na previdência e o banco ele dava mais R$100. Então, ao invés de eu guardar todo mês somente R$100, eu guardava 100 que era meu, mais 100 que o banco dava, eu tinha 200 no total.
Claro, né? O banco ele dá isso daqui, mas ele coloca algumas regras. A pessoa não vai poder sacar a qualquer momento, ela vai ter que ficar tantos e tantos anos lá e por aí vai, né? Mas isso daqui é um tipo de exemplo para você entender a mudança que existe de uma previdência fechada para uma previdência aberta, tá? E esses fundos de pensão, eles não ocorrem somente dentro do segmento bancário. Existem também previdências fechadas, por exemplo, lá na Petrobras. Então, somente funcionários da Petrobras vão ter acesso ao plano de previdência da Petrobras. Se eu quiser entrar, eu não consigo, porque eu não trabalho lá, ok? Então, essas são as principais diferenças. A SUSEP cuida de previdência aberta e a Previc cuida de previdência fechada. E aí, aqui nós temos uma atualização até que recente, né? A Previc ela é uma entidade governamental autônoma, constituída sob a forma de autarquia especial vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência. Primeiro, o que era a autarquia? A autarquia ele é um órgão que se caracteriza pela ausência de subordinação hierárquica, tá? Só para você relembrar o organograma que a gente tem aqui do sistema financeiro, eu tenho aqui o Conselho Monetário Nacional, logo abaixo eu tenho o Banco Central, depois eu tenho a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Aqui também como órgão normativo eu tenho o Conselho Nacional de Seguros Privados, que cuida basicamente da SUSEP. E eu tenho o Conselho Nacional de Previdência Complementar também como órgão normativo, que cuida da Previc, tá? Beleza, quando a gente vê assim esse organograma, a impressão que dá é que a Previc é subordinada ao Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mas essa palavra está errada. Ela não é subordinada, porque ela é uma autarquia, e a autarquia ela tem ausência de subordinação. Ela simplesmente faz o quê? Ela simplesmente segue as normas do Conselho. O Conselho dita as regras, dita as normas e a Previc segue. Não significa que a Previc é subordinada ao Conselho. Beleza? Então isso daqui vale para todas essas outras autarquias, tá? Todas são ausência de subordinação hierárquica. O que você precisa saber para sua prova do Conselho Nacional de Previdência Complementar? Só precisa saber que ele é um órgão normativo, ok? Sabendo que ele é um órgão normativo é mais do que o suficiente. No edital não pede detalhamento sobre esse tipo de órgão. E o que eu falei que era atualização, né? Antigamente, a Previc ela estava vinculada ao Ministério da Economia e agora ela passa a ser vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho tinha sido extinto, mas foi recriado no dia 28/7/2021. Ok? Então a Previc volta então a ser vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência. Isso aí eu acho importante vocês fazerem um grifo, perfeito? Qual que é a finalidade da Previc? Fiscalizar e supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar e executar políticas para o regime de previdência complementar. Então, muitas vezes aparece essa sigla aqui, ó, EFPC, Entidade Fechada de Previdência Complementar. E aí está se referindo aqui à Previc. Perfeito? Quais são as suas principais competências, né? Essas principais competências você consegue buscar também lá na própria lei da Previc, ou se você quiser, você pode entrar direto no site lá da Previc, você consegue ver essas competências aqui em sequência, mas eu trouxe já aqui para vocês as principais. Apurar e julgar infrações e aplicar penalidades cabíveis, tá? Então ela pode sim aplicar penas. Expedir instruções para aplicação das normas de acordo com as diretrizes. Então aqui o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele dá as diretrizes, e a Previc pode expedir instruções. Fala, estou fazendo a instrução Previc aqui, então, tal, para que as entidades fechadas de previdência complementar consigam fazer o quê? A aplicação das normas de acordo com o que o Conselho passou. Beleza? Questões que também são interessantes, podem aparecer aí na sua prova. Qual órgão é responsável por autorizar o funcionamento das entidades fechadas? Aí você vai falar, Previc, autorizar a constituição e funcionamento das entidades fechadas. Decretar intervenção e liquidação extrajudicial, também a Previc pode fazer. Promover a mediação e a conciliação entre as entidades, a Previc também pode fazer, seus participantes e patrocinadores. Enviar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Economia e, por seu intermédio, ao Presidente da República e ao Congresso. Detalhe, se você entrar lá na lei da Previc, também lá no site da Previc, aqui ainda está escrito Ministério da Fazenda. Ok?
Porém, a gente sabe que o Ministério da Fazenda não existe mais. O que substitui o Ministério da Fazenda é justamente o Ministério da Economia, beleza? Então é assim que a gente tem que anotar. Ministério da Economia. Todo ano envia relatório para eles, ok? E aí, por fim, harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Então, ela também vai buscar trazer harmonia, né, para esse segmento, aqui com as normas e as políticas estabelecidas. E ela pode, por fim, nomear administrador especial de plano de benefícios específico, podendo atribuir-lhes poderes de intervenção e liquidação extrajudicial. Acho que eu estou aí na frente um pouco, né? Mas seria basicamente isso. Então, ela pode nomear um administrador, e esse administrador desse plano de benefício, ele pode intervir e também pode fazer uma liquidação extrajudicial se por acaso for necessário naquela entidade fechada. Beleza? A gente simplesmente tem que saber o que aqui? Os conceitos, tá? Só as competências, você sabendo dessas competências aqui, é mais do que o suficiente, beleza? Então, pessoal, de Previc é basicamente isso. Boa continuidade de estudos a todos, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!